Então, pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje estamos no nosso momento síncrono, agora voltando à nossa rotina de aulas normal, né? Na terça-feira a gente já teve, mas foram poucas pessoas que participaram. Hoje já tem um pouquinho mais, né? Já tá no, vamos dizer assim, no público médio, né? 9, 7 a 10 alunos já é o que a gente espera por aula. Então, assim, quero pedir desculpas aos que não estavam na terça-feira, né? Porque faltar alguns dias, né? Foi por motivo de saúde, mas graças a Deus já está plenamente restabelecida, tá? Então, assim, hoje a nossa aula é síncrona, tá? Então tem o objetivo de tirar as dúvidas que vocês têm. Na terça-feira também ficou pré-estabelecido, né, a alteração da data da lista, da última parte da lista, né, que era para ser entregue hoje, e a gente adiou, né, para dia 14. Né? Aí dia 14 é o dia que antecede a nossa prova, essa nossa prova P2, tá? Então só foi por isso essa alteração. Então, nesse primeiro momento, abre espaço para vocês para alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, né, sobre as listas, sobre o que vocês quiserem fazer. Fiquem à vontade. Professor, a questão 5B, 5B. eu não consegui muito bem fazer ela. Deixa eu abrir ela aqui, tá? 5A, 5B, pronto. Essa aqui que é essa torre de transmissão, tá? É isso, né? É essa mesmo. Pronto. Aí ela está pedindo para ser calculada as forças nesse trecho aqui. Deixa eu levar para o quadro. Ó, é interessante. Essa eu não sei se eu falei na aula passada, né? É uma das peças que ela é hiperestática, tá? Ela não é possível ser resolvida só com equações da estática. A gente vai precisar de equação de deformação. Se fosse calcular toda a estrutura, tá? Só para deixar claro isso. Vamos lá. Pronto, então você está pedindo para calcular CB. CB é essa barrinha aqui. BD é essa inclinada. E DE é essa, tá? Então, assim, se a gente for resolver por algum método, o método mais conveniente, né? Essa questão já meio que para levar isso, a gente fazer uma seção nesse trecho, né? Ok? Aí com essa seção, a gente poderia estudar só essa estrutura aqui agora. Aqui é o ponto E, aqui é o ponto B, essa barrinha aqui que foi cortada, essa outra barrinha aqui que foi cortada, aqui é o ponto A, perdão a qualidade do desenho, mas só para aí a coisa faz, né? Vou aplicar essa forcinha aqui, é a única força aplicada, tá? A força de 1,8 kN. Então a gente fez essa seção aqui, tá? Seção, chama de seção S, né? Não vai ser só ela. Bem, eu preciso resolver toda a estrutura para chegar a esses valores? Não, só com essa seção já é suficiente, tá? Então aqui a gente vai ter como incógnita essa força, né? Vou chamar aqui de NCD ou NBC, tanto faz. Essa daqui eu vou chamar de NBD. E essa última aqui eu vou chamar de NED ou DE. NDE. Ok, pessoal? Então são essas as forças que a gente tem. Acaba virando mais um problema geométrico, né? Nesse caso. Aí, Ian, a dificuldade foi em relação já a essa análise ou vai alguma coisa mais à frente? Como é? Não, essa análise eu até fiz. É porque quando eu encontrei Tranquilo. os resultados, que eu comparei com o que eu fiz no F2, está dando Deu, in- diferente. deu incoerência, né? Certo. Vamos lá. Quando você colocou a carga no F2, você fez as componentes dela previamente e jogou no F2? Como foi que você fez?
Eu decompus a carga e coloquei em Colocar os Y e Z. componentes, né? Você fez isso aqui. Deixa eu fazer aqui. Essa e essa, né? Isso. Perfeito. Outro possível erro pode ser os comprimentos você fez correto, né? 3 metros aqui em cima, entre essa distância é A, né? Foi tudo 3, né? Corretinho? Isso. Aí, aquela barra ali embaixo de KL na horizontal, ela não tem medida. Então, eu meio que coloquei o que eu acredito que fosse. Ah, Embaixo dessa daí. Essa aí a gente sabe que é 3, mas essa de baixo a gente não sabe. não sabe, é. Esse é um problema até que a gente não tem como até resolver mesmo no F2, e eu vou explicar por quê, tá, Ian? Você observa aqui, ó, não sei se é um detalhe diferente, que chama a atenção, é que essa barrinha aqui, ela cruza com essa, tá vendo? Só que não Sim. gera um nó aqui. Quando é que a gente tem isso, né? Numa treliça plana, isso nem é muito possível, tá? Isso a gente vai conseguir numa treliça espacial, porque você tem, quando você olha assim lateralmente, você vai ter isso aqui, ó. Tá me vendo no vídeo? Você tem as duas barras aqui, Tô só que vendo. uma passa num plano e outra passa num plano paralelo, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Esse tipo de treliça é o que a gente chama de treliça complexa, tá? O F2 ele não é capaz de resolver treliça complexa. Ele não tá na sua programação feito isso, tá? Por que que não tá, né? Deixa eu só mostrar aqui um exemplinho, né? Então, só para dizer assim, o resultado que você encontrar no F2, eventualmente não vai estar coerente com a resposta numérica. Se você modelou toda a estrutura. Você modelou toda, né, no F2? Como foi? Foi, coloquei tudo. Pronto. Então, é por causa disso. Deixa eu só desenhar aqui, ó, só para exemplificar, tá? Não vou fazer o exemplo todinho, até porque não tem sentido. Se você quiser me mandar, eu faço o que a gente já fez, né? A gente abre aqui para. Eu mando, mas tá naquela versão nova do FTUS. Não, mas tranquilo. Você já me mandou da outra vez também. Eu abro o Tá. executável aqui. Não é Eu possível que ele vai vou, ficar repetindo aquele erro, né? vou enviar pelo grupo, então. Pode ser. Obrigado. Pronto, mas só enquanto isso, vamos conversando aqui sobre isso. A disciplina até mudou um pouco, de certa forma, o contexto, né? Que a gente está falando muito de modelagem, né? E eu acho que é até legal, tá? Nesse momento remoto, a gente ficar falando mais de modelagem do que mesmo resolver problemas diretamente. Só desabilitar aqui o teclado, senão vai ficar meio. Eu vou fazer aqui só um quadrado, tá? Quadrado de 3 por 3, inclusive a dimensão do painel. Então, ó, se vocês observarem aqui, qualquer um desses retângulos, qualquer um desses quadrados J, D, F, E aqui, ele vai ter isso aqui, ó. Você tem essas barras ao longo do perímetro, né, desse quadrado, e tem essa barrinha, essa diagonal aqui, ó. Tá? Até aqui tá tudo ok. Só que quando a gente for fazer essa barra aqui, ó, eu tento até fazer, ó. Vou ligar esse ponto a esse. Só que eu vejo que o F2 faz. Ele cria um nó aqui intermediário que não existe. Tá? Esse nó não existe. Observe aqui, não existe. As barras, como eu disse, são desencontradas, né? Embora seja um problema plano, mas ele advém de uma estrutura espacial, então é adaptação. Então, por isso que vai dar um erro numérico, né, nas contas. E, obviamente, isso provoca uma redistribuição de esforço, né, natural. Redistribuição de esforço natural. Ah, professor, então como é que eu poderia modelar no F2, pelo menos para resolver esse probleminha aqui que eu estou fazendo? Pode, mas o que é que eu sugiro a vocês? Para você modelar esse probleminha no F2, você vai ter que adaptar. Você vai fazer só vamos dizer assim, só essa asa dessa torre de transmissão. Você não vai fazer toda a torre, vai fazer só essa asa. Ou seja, vai fazer do ponto DC até o ponto A. Ok? Como a gente modela isso? Vamos fazer agora. Isso aí dá para a gente fazer. Eu acho que dá para a gente fazer. Esse aqui tem 3 metros, esses dois painéis também tem 3 metros. Deixa eu só abrir agora aqui o que eu acho que o Ian mandou. Eu senti as vibrações aqui no grupo. Pronto. Se for fácil, Ian, me manda de novo aí Não, mas eu vou achar aqui. Você mandou Posso normal? mandar de novo. Não, vai estar aqui Ok. fácil. Deixa eu só achar. Pronto. Aqui já está o executável aqui.
Eu tô com ele no computador, mas até eu achar é mais rápido achar no Zap. Já tô abrindo aqui. Até a sexta vez que eu abro. Eu só abro do grupo. Eu vou botar ele aqui na barra de tarefa, fica mais rápido. Não sei se aqui não abriu. Acho que agora vai abrir. Não. Me perdi aqui, me perdi tudo agora. Vocês estão aí ainda? Estamos, professor. Achei que eu tinha fechado vocês. Estou procurando. Ah, achei. Não, agora está abrindo. Pronto, agora eu vou abrir o arquivo que você mandou. Essa aqui que é 50B, né? Essa mesmo. Vou abrir aqui. Ó, é exatamente isso. Ó, gerou o nó aqui. E a gente não tem como tirar esse nó. Mesmo que eu venha aqui, ó, vou tentar tirar, às vezes. Não tem. É uma das, assim, dos defeitos do F2. Aí, só para ver a resposta aqui, ó. Deu 38, né? 39. Por que dá diferente, ó? Como tem essa barrinha que está ligada aqui, e ligada nesse ponto, ele provoca uma distribuição desses esforços que vai chegar nesse nó que vai mudar, de certa forma, a resposta lateral aqui. Tá? Eu acredito que seja isso. Isso é um problema, porque estaticamente era para ser igual. Vamos até fazer a conta agora na mão para ver se a gente encontra. Você fez na mão já, né? No caso, aí deu diferente, é isso. Fez. Não, porque fazer na mão aqui é um problema bem trivial, né? A componente dessa força aqui, sêmula 15. Então, esse vai ser 1,8 cosseno de 15. Dá 1,70738. Aqui é ruim que é uma dízima. Tá 739, 3 casas. E seno de 15. E vai dar 0,465. Que no caso é 66, né? Para arredondar. E a milha. Pronto, aqui são as componentes. Deu isso, né? As suas, próximo disso. Deu exatamente isso. Pronto. Fiz as duas componentes aqui. Para calcular essas reações, a gente, como fez uma seção na estrutura, a gente vai partir do princípio das três equações de equilíbrio. Somatório de força em x igual a zero. Então, em x eu vou ter 0,466 mais NDE mais as componentes de NCB e NC... No caso aqui não é mais, é menos, né? As componentes de NCB e NBD na direção de X. Vamos mudar isso aqui, escala. Pronto, para ter esse ângulo, né, a gente tem que fazer umas continhas, né? Esse painel aqui tem 3, então esse comprimento do D até o A vai ter 6 metros,
e aqui tem 3. Então, vou fazer um triângulozinho aqui só representativo. Então, tem assim, 3 metros para cá, 6 metros para lá. Então, é mais ou menos esse painel que tem do ponto D, C, até o ponto A. Por que eu preciso saber isso, né? Porque eu quero saber que ângulo é esse, né? Essa barra forma com a direção X, e também qual ângulo vai ser esse outro aqui, né? Então, qual é esse ângulo com a direção X e qual é esse ângulo aqui com a direção X. A gente supõe, tá, que essa barra CB e CA e BA, né, elas são colineares, né? Suposição que a gente está fazendo, que não está informado, mas a gente entende que sejam. Se ela é colinear, então a gente entende que o ângulo que esse ângulo aqui, esse mesmo ângulo que você vai achar aqui, alfa, vai ser igual a esse. Ok, pessoal? Concordam? Ou não? Concordo. Bom, se essa barra CB e BA forem colineares, ou seja, se for uma barra só, como eu desenhei aqui, então quando a gente fizer essa direção horizontal aqui, Acaba sendo a bissetriz, né, professor? isso, a bissetriz desse ângulo vai ser a própria direção X. Ela vai dividir o ângulo em duas partes, tá? Aí a gente tem que fazer as continhas, né? Vamos dizer assim, mais direto. Esse tamanho aqui, eu sei que é... Vou pegar só o triângulozinho pequenininho. Eu sei que esse tamanho aqui é 3. Eu sei que esse tamanho daqui para cá, né? Esse tamanho aqui vai ser 3 sobre 2, então vai dar 1,5. E aí a gente, de novo, tem como calcular esse ângulo alfa aí. Então, alfa vai ser o arco tangente, né? Seu ângulo alfa vai ser o arco cuja tangente é 1,5 sobre 3 ou é 3 sobre 1,5? Ajuda aí, pessoal da matemática. Peterson. É 0,5 sobre 3. 1,5 sobre 3, né? É isso mesmo, né? Isso. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso. Arco tangente. Pronto, aí a gente encontra o valor de alfa. Tá? Sabendo o valor de alfa, a gente vai fazer as componentes aqui. Vai ser NBC, NBD cosseno de alfa, menos NDE cosseno de alfa. Isso tudo somado igual a zero. Tá? Soma essas parcelinhas. A equação em y vai ser somatório de forças na direção y igual a zero. Então, as forças em y que eu tenho vai ser essa componente aqui, que é 1,795, negativo, menos a componente NCB, então menos NCB, agora seno de alfa, e mais a componente BC, né? BD, né? Perdão. Mais NBD cosseno, aliás, cosseno não, seno de alfa. Isso tudo soma igual a zero, tá? Então, quanto é o ângulo alfa, pessoal? Só fazer a conta aqui. Tangente é menos 1. É 26,565. Isso, é 26,565. Então, a gente tem aqui, como fazer essas duas equações, ainda não dá para resolver, a gente vai para a terceira equação. Somatório de momento em torno de z igual a zero. Tá? Aí, pessoal, a gente vai ter que escolher um ponto que simplifique o máximo possível as nossas contas, né? A ideia é sempre essa, na equação de momento. A gente tem 3 incógnitas, né? E assim, qual é o ponto que converge pelo menos 2 dessas incógnitas? Tem 2 pontos candidatos, né? Seria esse ponto aqui, ó. Então, vou usar aqui outra cor para representar. Esse ponto
Não lembro mais qual é a letra dele, mas Acho que é o B esse é o ponto aí. ponto B, né? É um candidato, porque converge duas das incógnitas, e o outro candidato natural é esse aqui, porque converge também, né? Na verdade, não só duas, três, né? Converge essa força e converge essa força, né? E nesse caso aqui até ficaria até mais simples, né? O ponto A. É isso? Porque CB vai passar pelo ponto A, DE vai passar pelo ponto A e essa força passa pelo ponto A. Então talvez seja o ponto A, né? O melhor para fazer as contas. Ou não? Eu de cara já diria que seria o ponto B, tá? Mas estou vendo que o ponto B não é o melhor ponto, né? Olhando agora nesse aspecto. Eu fiz nos dois, professor. Eu fiz uma vez no ponto B e depois fiz o somatório no ponto A. Deu diferente? Não, né? Da mesma coisa, né? Ou deu diferença? Ah, é porque quando faz no A, a gente encontra NBD. Isso. Quando faz no B, eu encontrei NDE. Uhum. Não, eu tô dizendo assim, no final das respostas mudou a solução do sistema? Não, mas é a mesma Não, solução. eu fiz só uma vez, só que fiz dois somatórios para encontrar cada um encontrar uma dessas forças. Uhum. Eu acabei nem aplicando, acho que somatório de forças em X. Ah, entendi. É possível, né? Possível. Eu vou adotar o ponto A, tá? Então, em relação ao ponto a força externa ela passa pelo ponto A força CB converge, passa pelo ponto A também, então não faz momento, e DE não faz. Então só vai sobrar N, BD. Então, estamos fazendo aqui em relação ao ponto A. NBD, a distância do ponto A até NBD, a gente nem sabe, vou falar aqui vezes D. Vai ter que ser igual a zero, não é isso? Confere? Isso. Então, NBD é zero. Ah, pessoal, eu não sei essa distância mesmo, tá? Porque eu não tenho a distância, fazer a distância em linha paralela. Então, tem que fazer uma reta aqui que passasse 90 graus com a linha de ação da força, para saber que distância D seria essa, tá? Mas como eu não sei quem é D, D não é zero, né? A gente sabe que D não é zero, então quem tem que ser igual a zero aqui é o NBD. Achou isso, né, Ian? Ó, isso aí eu achei. Bom, aí vamos ver aqui só a resposta do F2, quanto é que já deu, né, na brincadeira. Deu isso, não? É, aí nesse ponto dá isso mesmo, Deu nessa certo. barra. Nessa deu certo. Aí as outras que divergiram, né, no caso. Estranho. Tô quase me convencendo que é para dar igual. Mas vamos para frente. Sei esse valor, eu vou jogar agora nessa segunda equação, tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Vai sobrar NCB. Vai ser igual a menos 1 ponto dividido por o seno de alfa, né? O seno de 26.565. Deixa eu fazer aqui a conta. Se alguém tiver feito aí, pode me passar, tá? E só corrigindo aqui, né? É menos mesmo porque eu vou jogar para o outro lado o NCB, né? É menos 1 ponto dividido pelo seno de 26.565. Dá 3,889, né? A gente está trabalhando em quilonewton, então isso aqui é em quilonewton. Beleza. Aí vamos ver aqui o F2, tá? Esse é o NCB, né? CB, que é essa parte aqui de baixo, né? Aparentemente tá igual, só deve estar na escala diferente, tá, Ian?
Vamos só ver aqui a escala da brincadeira. Aqui, pronto. Ó, 17 aqui. 17. E aqui era Eu 1.7. acho que E aqui 4.6. É só a escala, né? eu Deu igual. Né? eu coloquei a vírgula no lugar errado. Não. É só o valor da escala aqui. Porque se desse diferente aqui, era para esse aqui ter dado diferente. Como deu igual, não. Se não deu igual, o outro vai ter que dar igual. Não tem como dar divergência. Agora sim, ainda assim, a premissa que eu falei inicial ainda vale, tá? Isso aqui vai dar pra... Tudo que está calculado aqui intermediariamente, né? Ele não tem sentido por causa desse nó intermediário. Ele muda a condição estática da estrutura quando você observa essa deformação. Né? Esse ponto aqui continua fixo. E esses dois pontos não têm necessariamente a mesma posição no final do deslocamento, porque ele não é um nó. Né? No fundo, essa treliça é mais rígida, é isso que eu quero dizer. Tá? Em função desse nó intermediário, desses 4 nós intermediários, ela se torna mais rígida. Então, ela muda a condição de deformação da estrutura. E é uma peça hiperestática também, tá? Então, ela é classificada como treliça complexa, tá? Entre aqueles tipos de treliça que a gente estuda, ela é uma treliça complexa. Ela nem é simples, nem é composta, ela é complexa. Aí, só para fechar, né, já que a gente fez as pontinhas aqui, conhecido esse valor, né, que é menos, né, não é mais, é menos, né, é uma compressão, a barra está sob compressão, a gente substitui agora na primeira equação, tá? Aí vai encontrar aqui NDE, vou jogar ele para o outro lado da equação, vai ser 0,4669, menos esse valor aqui, 3, menos 3.889, vezes cosseno, estou usando essa primeira equação, né? Cosseno de 26.565. Fazia uns 50 anos que eu não fazia treliça, tá, pessoal? Peço desculpas aí. Menos vai ser mais, né? No caso, mais 3.889 vezes cosseno de 26.565. Dá 3.944 quilonewton. Positivo, tá? Então é uma atração. Cadê a criatura? Tá aqui. É a mesma coisa, 3.994. Tá? Então, só para ajustar aqui, né? Teria que vir aqui, botar aqui 0 ponto. Mas é uma coisa que eu não estou entendendo, Ian. Você, quando fez a conta na mão, então você fez os dados do jeito que eu fiz agora, né? Foi isso? Isso. Foi. Tá. Só quando você foi modelar aqui. Tá certo. Eu achei que você tinha feito a conta na mão também com esses valores, não foi o caso. Um ponto. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó, pronto, 3.94. Vamos melhorar aqui, você pode vir aqui em unidades, tá? E alterar aqui a força, tá? Para 3 casas, o momento. Não vai precisar que não tem momento, né? Mas 3 casas decimal. Aí vai ficar aqui, ó. Aí a gente poderia ajustar aqui quando você setou as cargas, a gente pode setar com maior fidelidade, né? Você vem aqui, isso aqui em vez de ser 0,5, né? Vai ser, cadê o valorzinho que a gente achou? 0,46, né? E aqui em vez de ser 7,4, 7,39. Mudou um pouco aqui, mas muda um pouquinho. Pronto, aí vai ficar, em tese, os resultados com erro na mesma casa decimal, né? Então, 3,94, aqui 3,88 e aqui 0, né?
Só para observar, ó, não tem momento fletor, ótimo, porque ele roteou todos os nós. Se a gente não tivesse feito isso, poderia surgir esforços secundários, né? Vou fazer um testezinho aqui. Vou pegar todos os nós. Não sei se dá para pegar todos os nós assim. Acho que dá. Vou tirar aqui as rótulas. Mandar aplicar. Será que ela aceita? Aceita não, porque perde as barras, né? Vou dizer do jeito português. Agora vai. Casa portuguesa. Agora vai. Bom, tirei todos os. Vamos ver se só. Ó o que acontece. Ó. Não, professor, mas está muito baixinho, tá zero. Não, mas tem esforços residuais, ó. Que não tinha quando a gente estava modelando como rótulas, eles passam a existir tanto no momento fletor quanto esforço cortante, ó. Ah, mas é baixinho. É baixinho sim, mas é um esforço. Esforço baixinho é diferente de não ter esforço, né? Todo mundo concorda comigo, né? E o problema não é nem o fato de ter um esforço baixinho, o fato de você ter um esforço que vai estar sendo mudado, né? Porque as condições de. Quem gera uma carga como essa, por exemplo? Essa carga que a gente viu no problema, né? Essa carguinha aqui de 1,8. Aqui, em geral, é a própria linha de transmissão, a própria fiação, né? Que ela tenta se deslocar, o vento leva para um lado, leva para o outro, leva para um lado, leva para o outro. E aí vai gerar uma força, né? Um esforçozinho aqui no ponto de conexão. Aí esse esforço ele é variável, ele não fica assim, nessa condição estática aqui. Ora ele está aplicado para cá, ora ele está aplicado para lá, ora ele está aplicado para cá, ora ele está aplicado para lá. E essa variação de esforço vai gerar o que a gente chama de fadiga, né, na estrutura. E aí, se você tem momento fletor atuante, o momento fletor está fazendo momento positivo, momento negativo, momento positivo, momento negativo. Aí é aquela historinha do aramezinho que a gente tora, né? Vai mexendo lá, mexendo lá, chega a hora que ele aquece, ele entra em fadiga, né? Professor, por que aqui no F2 fica esses esforços residuais? Por quê? Porque esses nós aqui, eles não são nós perfeitos, né? Perfeitamente elásticos. Então, quando você deixa, você não joga o nó, quando ele vai resolver ele usa um método numérico por trás, né? Quando ele vai resolver a rigidez da estrutura, a deformabilidade, ele tem uma possibilidade de rotação entre os pontos, né? de esforço, né? E o que acontece? Quando é que gera esforço, né? Quando é que não gera esforço? Né? A partir desse passo é mais fácil. Se a rótula é perfeita, né? Ou seja, quando a estrutura tentar rotacionar naquele ponto, ela rotaciona. Então, por isso que quando você fez a continha lá, do jeito que você mandou, deixa eu ver se dá para fazer Ctrl Z aqui. Acho que não dá mais não, né? Vou botar 2 aqui de exemplo. 3, né? Vou botar até aqui. Vou botar uma asa aqui de exemplo. Vou voltar, né? Quando você faz isso, ó, tá tudo zerado aqui, tá bonitinho. Você está dizendo naquele ponto, para a sua matriz de rigidez ou matriz de flexibilidade, que está usando o método numérico lá atrás, que naquele ponto a estrutura pode rotacionar, tá? Porque é uma rótula perfeita, tá? Matematicamente falando. Quando você não faz isso, por mais que não tenha um esforço ainda naquele ponto, porque você aplicou carga só no nó, então, em tese, só era para ter força nos nós e nas barras, né? É a teoria, né? Só que o método numérico, ele não pensa, né? Ele só faz conta. Então, quando ele faz a conta, ele percebe que naquele ponto existe a possibilidade de transmissão de esforço. Ou seja, não é livre a rotação. A rotação existe, tipo assim, se eu tentar rotacionar essa barrinha aqui em relação... Deixa eu tirar aqui os... Se eu tentar rotacionar essa barrinha em relação a essas outras três, ou essas duas, né? Essa barrinha em relação a essas outras duas, ela vai gerar um esforço. Né? Ela gera um esforço. Se ela gera um esforço, é o que acaba aparecendo, né, na expressão. Mas na realidade também não poderia gerar esse esforço ou não? Gera sim. Gera sim. Gera principalmente porque as rótulas que a gente projeta nem sempre são perfeitas. Tá? Elas geram esforço, exatamente. Com certeza. É o que a gente chama de esforço secundário, tá bom?
Aí depende muito, tá? Tem problemas, por exemplo, na torre de transmissão vai ter esforço. Só para deixar claro, na torre de transmissão vai ter esforço porque você não consegue projetar uma rótula perfeita. Porque você não vai colocar só um parafuso ligando aquele nó naquele outro para permitir essa rotação. Geralmente é um conjunto de parafusos. Né? Na aula eu acho que eu falo um pouco sobre isso, quando eu mostro aquelas imagenzinhas mostrando que é um nó numa treliça de madeira e aquilo é uma teoria, né? E o que na verdade é, né? Aquele conjunto de parafusos, né? Ali não vai ser nunca um nó teórico, né? Vai ter esforço gerado por causa disso. Mas o importante da modelagem é você estar levando o modelo máximo possível para aquilo que você está projetando, tá? Então, assim, nesse sentido, né, seria até interessante eu colocar as rótulas como você tá... O seu pensamento é mais nesse sentido, né? Não. Se vai gerar esforço, então que eu coloque, né? Que eu coloque esses esforços. Mas aí eu diria assim, quando você estiver estudando as estruturas de aço, na própria contexto das estruturas de aço, né, de estruturas metálicas, vai explicar as teorias por trás disso que vai ajudar melhor a fazer um dimensionamento mais seguro. Né? A gente vai perceber que esses esforços nem sempre são perfeitos. Aliás, quase sempre não são perfeitamente elásticos. Né? Tem, sim, os componentes plásticos. Acho que alguém fez uma pergunta aqui no chat. Se a última também é complexa, né? Deixa eu ver aqui. Também, mesmo caso. Você não vai conseguir resolver no F2, tá? Não exatamente. Né? Aí eu tô pedindo BC, ó. BC e BI. BC e BI. Aí tem que resolver pelo método dos nós. Letra D. A letra D, novamente, é uma treliça hiperestática, tá? Não, é que não está pedindo nada, né? Talvez seja isso. Né? Professor, como não tava pedindo nada, eu fiz de todos. Aí, como ela é simétrica, é só fazer de um lado e que o outro dá a mesma coisa. Mas aí vai cair também no caso de ser uma treliça hiperestática, tá? Então vai depender da geometria que você põe nas bases no material que você escolhe. Levando em conta que são sempre o mesmo, aí vai dar uma mesma resposta, mas... Nesse caso aqui seria só para você dizer, né, como resolver a estrutura toda pelo método dos nós das seções, né, que é o que está explicando aqui inicialmente. Né? Para todas as trícias, relate o procedimento completo de resolução e classifique quantas estaticidades sua lei de formação. Então, simples, complexa, simples, também uma trícia simples, só que hiperestática, né? Simples, por aí vai. Complexo é só quando tem aquele cruzamento das barras? Barras intercruzadas. Então, só vai ter essas duas mesmo. Essa daqui e a que a gente falou hoje. A maioria é simples, né? Não sei se tem uma composta. Acho que não botei composta, não. São todas simples as demais. Professor, você disse que a D era hiperestática? 2 apoios duplos, ó. Duplo no ponto A e duplo no ponto E. Talvez por isso eu não pedi para resolver nenhuma barra. Não dá para resolver nenhuma barra se eu não informar para vocês qual é o material de cada um das barras e qual é a seção transversal de cada uma das barras. Assim, você fez, ótimo, Ian, pode mandar a resposta, não tem nenhum problema não. Tá? E quem quiser resolver, pode resolver pelo F2. Só que fica sempre com esse pensamento, né? É uma resposta
simulada, né? Ela não é uma resposta completa. E assim, imagina aqui, ó, se eu para resolver a estrutura, né, a gente tem que fazer como ela é uma treliça biapoiada, no caso apoiada em 2 pontos, a gente não tem como calcular nenhuma barra sem passar pelas reações de apoio. Não sei se vocês percebem isso. Nesse caso aqui, até dá, nesse caso que a gente fez hoje, eu poderia calcular algumas barras dessa treliça sem calcular as reações de apoio. Porque eu fiz, foi até o que a gente fez, né? Nesse exemplinho que a gente trabalhou aqui. Eu calculei sem falar em reação de apoio. Tá? Por quê? Porque a estrutura tem um balanço, que eu chamei de asa, né? Essa asa da torre de transmissão, eu consigo calcular ela independente do apoio. Faço uma seção e observo o lado oposto aonde estão os apoios. Mas nesse caso aqui do item D, não dá. Cadê o item D? Aqui. No item D não dá para fazer isso. Porque, ó, se eu cortar uma... Vou levar aqui para o quadro. Se eu cortar ela aqui, ó. Se eu cortar ela aqui, vai passar por esse apoio que tem 2 reações. Se eu cortar aqui, esse apoio tem 2 reações. Ah, professor, mas eu posso resolver. Vou usar as equações. Somatório de força em X, força em Y, momento em Z. É as 3 equações que a gente tem, a priori, tá? Aí você, com a força em X, você vai chegar só à conclusão que essa reação no ponto A, ela é simétrica à reação no ponto E, né? Elas são simétricas. A X e a EX, elas somadas têm que dar igual a zero. Você não pode dizer que elas são zero a priori. Aí a gente vai cair, tá, num problema de deformação. Por quê? Observe que como você tem um apoio fixo nesse ponto, significa que essa estrutura do ponto A até o ponto E, essa estrutura aqui do ponto A até o ponto E, que tem 8 metros de comprimento, quando for carregada, ela vai continuar com 8 metros de comprimento. Né? Aí você vai criar uma nova equação, que é essa equação em deformação. Então, essa distância do ponto A até o ponto E, né, ela vai permanecer igual a zero. Vou chamar aqui de AE. A distância do deslocamento entre o ponto A e o ponto E vai ser igual a zero. Aí a gente gera uma equação em deformação, que aí vai depender justamente dos esforços nas barras. Professor, eu tenho essa aí modelada no F2 também. Você quer que eu mande? Não precisa. Tá tranquilo. Não precisa porque... Aliás, me mande, porque aí eu vou abrir e a gente dá só uma olhadinha nela para ver como é que ficou os resultados. Sobretudo as reações, eu quero ver. Pronto, enviei. Então, eu vou baixar aqui. Abrindo. Eu estou curioso só para ver as reações. Display, reações, áudio. Olha, elas estão concorrentes. 2,5, 2,5, que é o que acontece. E essa resposta só vai valer, no caso, para esse material que você estabeleceu, né? E essa seção que você estabeleceu. Está correta para essa condição, tá? Aí eu vou só fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou pegar essa barrinha aqui e vou dizer que ela é feita de outra coisa. Só para zoar com ela, né? Ela é feita de concreto. Vou aplicar, tá?
Então, agora, todo mundo é feito do material que você colocou aí, que é esse mat, tá? E ela é feita de pontos. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ó. Muda a redistribuição, ela provoca uma redistribuição de esforço, né, na estrutura. Porque a rigidez dela é diferente. Né? Lembra que era 2,5, 2,5? Deixou de ser. Aqui na lateral, tá? E se for ver a deformada, então aí fica diferente também, né? Não fica mais simétrico. E ele perde ele perde essa característica, né, de valores laterais. Aí se você alterar outra, mesma coisa, né? Deixa eu alterar outra aqui. Vai mudar ainda mais. Né? Vou pegar essa barrinha aqui. Dizer que ela agora é feita de conch. Aí vai mudar ainda mais. Muda a condição de deformação dessa estrutura. Vê que ela vai se deformando cada vez mais para o lado direito. Tá? Eu vou mexer agora aqui nessa. Mexer nessas outras aqui. Mexer tudo. Todo o lado esquerdo vai ficar agora feito de outro material. Né? Feito de conch. E observe que conch ele tem um E bem menor, tá? É isso que a estrutura vai sofrer. Ela vai cada vez mais. Ela deixa de ter uma deformação simétrica. E agora é interessante que voltou o esforço normal, igual, né? Porque agora está uma simetria em relação ao esforço, ao material. Né? Esse método do lado ele voltou a ficar equilibrado. Né? Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Professor, quando eu fui resolver essa aí, eu consegui dar um jeito de achar esse RX. Foi. Isso se deve porque tem como achar ou Tem eu. por equação de deformação. Ah, Só por não. estática, não. Então acho que eu fui influenciado aí pelos resultados que eu tava vendo. Foi. Por equação de deformação você consegue. Qual é o problema, tá, Ian? É o seguinte, ó. Eu consigo calcular a reação vertical x no ponto A e no ponto E. Ou seja, essa segunda equação junto com a de momento eu encontro essas duas reações. Perfeito. E aí, quando você for fazer, por exemplo, pelo método dos nós, o nó A está aqui. Aí você conhece essa reação, chama aqui de AY. Você não conhece essa, AX, não conhece. Não conhece quanto é a força na barra, AH, e não conhece qual é a força na barra AB. Aí vamos ver, você tem quantas incógnitas? Ó? 1, 2, 3. Aí 3 incógnitas, o problema fica indeterminado. Estaticamente indeterminado, porque você só tem duas equações, pelo método dos nós, né? Como eu estou dizendo, esse AX, o F tu calculou como? Ele usou uma equação de deformação, né? Dizer que esse deslocamento do ponto A em relação ao ponto E permanece o mesmo, na estrutura deformada. Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Depois de deformada, essa distância aqui entre esse ponto e esse ponto permanece o mesmo. Ó. Todos os outros pontos mudam de posição, mas a distância entre esses dois pontos permanece o mesmo. Aí se eu liberar um vínculo, né? Aí a estrutura passa a ser isostática. Vou liberar um vínculo agora aqui. Aí ela passa a ser isostática e percebe que isso não acontece mais. Esse ponto agora se deslocou lateralmente. Aí deixa de existir reação lateral. Porque a reação lateral surge por quê? Porque ele tenta manter a estrutura com a mesma distância entre os dois pontos. Quando você libera o vínculo, ela corre lateralmente. Tá? Porque esse ponto aqui se deformou.
eu consegui achar as forças nessas barras de cima aí. Aqui. Essa aí, essa outra eu só não tava conseguindo achar essas de baixo. E Porque vai depender, as tá? verticais, as horizontais. Ela vai depender, né? Ela tem a dependência da reação, né? Reação lateral. Ok, pessoal? Ontem a gente se encontra agora só na sexta-feira, né? Vai ser o dia da nossa prova, inclusive. Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida eventual, né? Até podem falar comigo diretamente. A próxima terça-feira é feriado, né? Feriado nacional. Mas a prova fica tranquilo na sexta-feira que vem. Bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe vocês. E obrigado, Ian, pela colaboração. Até mais, professor. Até mais, um abraço. Deixa eu parar a gravação, não vai ficar gravando até amanhã. Se alguém ficar na sala é engraçado, né? Se um fica gravando até infinito.